Uma boa marca é aquela que você olha e já identifica o que que é, né? Então, em um mundo, em cenário ideal, todo mundo que olhar para essa silhueta, que está vendo aí no cantinho, vai associar a MedDev sem sequer precisar ver o texto. E ele não precisa, tipo, estar tanto com o personagem, não precisa estar associado a um background específico, mas só de ter aquela logo já identificou que é a marca. A gente vai conseguir desenvolver melhor essa marca. Mas isso aqui já é um passo muito grande. Só completando, a gente não está descartando essa logo antiga, porque ela também faz parte da história, né? Salve, aqui é o Lusqueta, começando mais um vídeo da MedDev, senhorzinho. Sim, toda segunda-feira tem vídeo. A gente trocou um papo com o Igor Anjos, nosso artista que remodelou a identidade visual da MedDev, e a gente trocou um papo, principalmente sobre a logo e alguns aspectos gerais sobre identidade visual, para saber principalmente quais foram os principais problemas e os principais pontos que ele quis trazer. Então, fiquem com o nosso papo com o Igor. Tem que vetorizar essa logo, né? E o vetorial, infelizmente, ele corta muito aqui. E as ferramentas automáticas de vetorização, elas não lidam muito bem com esse bordas aqui. Então esse foi o ponto 1. O ponto 2 é que tem gente que não é tão familiarizada com pixel art que não conseguia ler direito. Então tinha esse debuff na interpretação do que está escrito. Ele tem um pouquinho de inconsistência na pixel art, por exemplo. Aqui, ó, aqui tem 2 pixels de camada, aqui tem um, aí depois entra em 2 de novo. Esse gradiente, eu não acho que ele seria necessariamente um problema, porém ele não tem esse corte aqui. Então, tipo, aqui vira uma coisa só. E o Bubu ele também me explicou a ideia dele que eu consegui visualizar, de que o dele tá na frente, né? Só que como tá todas as letras do mesmo tamanho, aí não dava tanta essa impressão. A falta de divisão de camadas. Então, quando você olhava de longe, ele tinha uma silhueta muito boa. Porém, você não conseguia identificar muito bem que isso aqui era um capuz. Eu acho que tem... Deixa eu ver se eu consigo simular direito aqui. Toda essa parte aqui de dentro, que eu acho que ele come um pouquinho da leitura do personagem. Assim, de longe já ficaria mais show. Ele tem um contraste melhor. E também a tipografia aqui, ele se dá a mesma cor do personagem, ele vira meio que uma massa só quando você tira o zoom. A gente perceber aqui, ó, esse simulador de ícone, que ele vira uma massa inteira, tanto o texto quanto o personagem atrás. Geralmente você separa a camada que o ponto mais escuro ele tá na frente, ou o ponto de mais contraste. Então geralmente o mais claro, médio e o mais escuro. Isso aqui você tem uma percepção de horizonte. Porém, isso aqui não é regra, então, tipo, o mais escuro pode estar atrás, o médio na frente e o destaque aqui. O importante é só ter a ideia de 1, 2 e 3. Se não me engano, a gente usava uma fonte que era mais antiguinha para os documentos. A gente também atualizou isso mais recentemente. Como identidade visual, eu acho que manter só o roxo ele enfraquece um pouquinho, porque sempre que a gente insere uma cor nova, vai ficar meio difícil. A gente tem aqui um roxo e aqui também um roxo. Então a gente teria que brincar mais ou menos com essa paleta bem limitada. A gente tem esse rosinho aqui também. Ele aparece em alguns documentos, mas ainda assim ele tá bem limitado com o roxo em si. Eu tava testando, passei um bom tempo na verdade testando a questão da tipografia de grafite. Então eu testei bastante coisa, eu testei aquelas mais pegadinhas que tem bastante sombreado, eu testei umas logos bem mais fininhas, e no final das contas eu cheguei nisso aqui com a ajuda do meu irmão, que ele gosta bastante de grafite, então eu fiz uma versão, pedi pra ele fazer uma versão em cima da minha, e aí eu adaptei pro que seria mais cara da MedDev. Vou mandar um abraço pro meu irmão Victor. Depois eu vou mostrar isso aqui pra ele. E deixa eu ver. Eu não tô com essa separação de camadas aqui, porque eu tô um pouco improvisado. Mas no meu talvez eu consiga mostrar o drive. Como ficou. Temos só o texto. Temos o personagem atrás. E eu não separei ainda, mas essa ideia ela surgiu a partir da possibilidade dos 2Ds da MedDev virarem um ícone. Então se a gente vir aqui, daria pra separar isso aqui e fazer 2Ds, tá ligado? Não vou conseguir fazer isso tão bem agora, mas com isso, essa ideia, eu comecei a testar vários Ds, ver o que funcionava direito. O Bruno até chegou a ter uma boa ideia de que parecia um play forward, então questão em vídeo, quanto videogame fazia bastante sentido pra gente. Aí dei uma brincada, cheguei nesse resultado aqui,
sobre essas tintazinhas aqui. Elas foram, não posso dizer na verdade que elas foram um acidente, né? Tipo, testei muitas coisas, vi que funcionava pra não ficar esquisito. Ainda assim, com um pouco de insegurança, eu só vi essa versão sem a tinta, pra caso a gente precise de alguma coisa mais clean. E o personagem é basicamente tradução dele pra bitmap. Em vez de usar a pixel art, eu usei desenhado mesmo. E eu separei ele nas camadas que eu comentei, né? 1, 2 e 3. E também eu já fui fazendo ele pensando na possibilidade de expandir esse personagem depois e fazer algumas artes de corpo inteiro com ele. Mas a gente vai ter que desenvolver melhor depois. E nessa semana a gente teve o GMTK, isso mesmo. É uma Game Jam global que aconteceu do dia 30 de julho agora até domingo, às 2 horas da tarde. E a MedDev não poderia ficar de fora, né? Então fiquem ligados que segunda-feira que vem tem vídeo da GMTK. Então, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aí da MedDev. To The Loot Land já disponível aí para colocar na sua lista de desejo. Siga a gente no Instagram, a gente posta muita coisa lá também nos stories, a gente sempre avisa quando a gente vai estar nos eventos e tudo mais. E acompanha a gente pelos shorts também. Esse conteúdinho aqui já pré-mastigado para você aí, que é geração TikTok, que não tem tempo de assistir um vídeo mais de 5 minutos. Tá lá, tá pré-mastigado, tem até legenda porque a gente vai falar. Às vezes você não nem vê, você só vai estar lá. Os caras falou disso. Consumiu o conteúdo. Precisa nem de áudio, só ler. Só ler, tá lá. É isso?